Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram os embargos da mesa da Câmara dos Deputados e mantiveram o rito do impeachment definido no fim do ano passado. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a Câmara dos Deputados pediu revisão da decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, que já havia determinado como deveria ser o rito de impeachment de presidente da República. Ontem, por maioria, o plenário do STF entendeu que a decisão do ano passado não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. Vamos ver agora na reportagem de Lana Canepa como foi a sessão de ontem. Por maioria, os ministros negaram os embargos e mantiveram o rito aprovado em dezembro pelo plenário. Segundo o relator, a decisão segue jurisprudência e os caminhos seguidos pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, Barroso votou pela inadmissibilidade dos embargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados. A partir de razões sólidas, a maioria dos ministros concluiu que, 1. O Senado tem competência para instaurar ou não o processo de impedimento contra o presidente da República, cuja abertura tenha sido previamente autorizada pela Câmara dos Deputados. 2. Não são admissíveis candidaturas avulsas ou independentes para a formação de comissão especial de impeachment. E 3. Os nomes indicados pelos líderes partidários para a comissão especial do procedimento de impeachment em curso devem ser submetidos à ratificação ou não pelo plenário dos deputados, da Câmara dos Deputados, em votação aberta. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes acolheram os embargos de declaração da Câmara dos Deputados, defendendo chapas avulsas e votação secreta em algumas situações. Sobre o poder do Senado de instaurar o processo depois da autorização da Câmara, Toffoli disse que esta fase processual não consta na Constituição Federal. O artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal, já fala que a competência privativa do Senado é para processar e julgar, ou seja, ele processa aquilo que já existe e só se pode falar de processo depois do recebimento da denúncia. Então, esse autorizar da Câmara, para mim, tem um significado muito maior do que aquele que a divergência apresenta. O Supremo definiu por maioria dos votos invalidar a eleição da chapa avulsa, voto aberto para a formação da comissão especial da Câmara que vai conduzir o processo de impeachment com formação por meio de indicação de líderes partidários e que o Senado tem o poder de decidir se continua ou não o trâmite do impeachment com denúncia a ser analisada no plenário por maioria simples. Olha, Érica, com a confirmação do Supremo quanto ao rito de impeachment da presidente da República, a Câmara dos Deputados já pode iniciar o processo, desde que atendendo aos termos já definidos pelo Supremo desde o ano passado. A partir da formação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar o pedido de impeachment, o processo segue os seguintes passos. A comissão especial vai analisar o pedido com deputados de todos os partidos em número proporcional ao tamanho da legenda. Serão eleitos o presidente e o relator. Instalada a comissão, a presidente, depois de notificada, terá 10 sessões para se manifestar. Após a manifestação da defesa, a comissão tem prazo de 5 sessões para votar o relatório final com parecer a favor ou contra a abertura do processo. Depois de 48 horas da publicação, o parecer é incluído na ordem do dia da sessão seguinte do plenário. No plenário, o processo de impeachment será aberto se 2/3, ou seja, 342 dos 513 deputados votarem a favor. Aberto o processo de impeachment na Câmara e após ser referendado pelo Senado, a presidente tem que se afastar por até 180 dias. No Senado, a sessão que vai decidir sobre o impeachment será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. O impeachment só será aprovado se 2/3, ou seja, 54 dos 81 senadores votarem a favor. Se absolvida no Senado, a presidente reassume o mandato imediatamente. Caso contrário, é automaticamente destituída e o vice-presidente é empossado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está no estúdio e vai explicar para a gente sobre a definição do rito do impeachment ontem na sessão do Supremo Tribunal Federal e também como será a sessão de logo mais no STF. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos mais uma vez. A gente já ouviu aí, viu na reportagem da Lana como foi a sessão de ontem, os pontos definidos pelos ministros, né? A rejeição dos embargos da Câmara, mas explica um pouquinho melhor para a gente, detalha para a gente qual foi essa decisão.
Faço isso sim. Na verdade, foram 3 pontos básicos que ficaram definidos em relação ao que estava sendo questionado. Bom, os ministros entenderam, por maioria, ficaram vencidos a pena, ministro Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli, no sentido de rejeitar os embargos, por entender que não havia omissão, obscuridade ou contradição identificável no acórdão. Então, de acordo com a decisão dos ministros, ficou reafirmado o que já havia sido decidido na sessão de julgamento que foi feita em dezembro, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que diz respeito à formação da comissão especial. A comissão especial, ela tem que ser formada, não pode ser formada por candidaturas avulsas, é preciso que as legendas, elas na verdade, identifiquem, ou seja feita a nomeação por cada um dos partidos, a indicação dessas pessoas, então essas candidaturas avulsas, elas não podem acontecer. Um outro ponto fundamental foi no que diz respeito à votação. A votação em todas as fases do processo, do procedimento do impeachment tem que ser por votação aberta. Isso inclui, inclusive, no momento da formação da comissão especial. E um outro ponto fundamental é no que diz respeito à atuação do Senado. Mais uma vez, ficou reafirmado que o Senado possui um papel fundamental no que diz respeito ao julgamento político de autoridades, como presidente da República, e, nesse caso, o Senado ele não fica vinculado à decisão de autorização da Câmara dos Deputados no que diz respeito à autorização para o processo de impeachment, o que significa dizer que, ainda que o processo tenha sido autorizado na Câmara dos Deputados, o Senado pode rejeitar ou não. Ele está livre para fazer uma avaliação, para fazer um novo juízo de admissibilidade. A Câmara faz um primeiro juízo de admissibilidade, mas o Senado também pode fazer, lembrando que o Senado é quem tem competência privativa para processar e julgar as autoridades no que diz respeito aos crimes previstos na Lei 1079 de 50, que define o rito do impeachment. Gisele, como fica a partir de agora dessa decisão do Supremo? Bom, Érica, o rito do impeachment, como nós vimos nas reportagens e na arte que nós acabamos de ver, ele, na verdade, está previsto de acordo com a Constituição Federal, de acordo com essa Lei 1079 de 50, e levando-se em consideração também o que os ministros reafirmaram nesse julgamento, levando, inclusive, em consideração aquilo que já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 1992, na época em que julgou situação semelhante, levando-se em conta os ilícitos que haviam sido praticados pelo Fernando Collor de Mello. Então, na atual conjuntura em que as coisas estão, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, como já houve uma decisão de recebimento dessa denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados, nós passamos para a fase seguinte, que é a questão da comissão. Com a decisão do Supremo, proferida em dezembro de 2015, a comissão que havia sido instaurada, ela, na verdade, teve que ser invalidada porque ela contrariou aquilo que o Supremo definiu na sessão de dezembro de 2015. Então, agora, uma nova comissão deverá ser instaurada, levando-se em consideração esses aspectos de que não poderá haver candidatura avulsa e de que os votos necessariamente deverão ser abertos. Bem rapidamente, Gisele, qual o panorama da pauta hoje? Bom, a pauta de hoje tem 9 itens, né? Ao todo, são há ações diretas de inconstitucionalidade. Os 4 primeiros itens tratam de pedidos de conversão de súmulas ordinárias em súmulas vinculantes. Há também pedidos de cancelamento de súmulas vinculantes. Um dos pedidos diz respeito à obrigatoriedade das ações das escolas particulares implementarem as disposições previstas no Estatuto da Deficiência, no que diz respeito à inclusão das crianças com deficiência e a adaptação das estruturas que já existem nas escolas para receber essas crianças sem que esse custo seja transferido nas mensalidades, nas anuidades. Essa discussão está numa ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Edson Fachin já deu uma decisão liminar no sentido de não suspender o que a lei do Estatuto da Deficiência prevê, obrigando, então, pelo menos por enquanto, as escolas particulares a cumprirem o que está previsto na legislação. Tá ótimo, Gisele. A gente volta ainda a falar nessa edição do jornal. Só um minutinho, por favor.